Oi, vlog! No vídeo de hoje a gente vai desencalhar livros que estão parados há um tempinho aqui na minha estante. Essa é a meta. Olha bem onde eu tô aqui nesse livro. Eu não consegui parar de ler, gente. Antes que alguém me pergunte, não li mais nada. Eu acho que esse foi um ano que eu consegui desencalhar muitos livros que estavam parados aí na minha estante. Isso começou de uma forma meio despretensiosa, não era o meu objetivo, mas acabou que virou, daqui a pouco eu esqueci dele, daqui a pouco voltou, e eu acho que seria legal fazer um vídeo escolhendo alguns livros que estão parados aqui há algum tempo, mas vocês vão ter que me ajudar. Eu agora vou escolher aqui porque eu não sei quais são os livros ainda, não sei quantos livros vão ser, mas eu quero fazer uma enquete lá no meu Instagram, que meu arroba é crialité, me acompanhem por lá pra dar pitaco nas minhas leituras, tá? Mas é importante dizer que eu vou separar aqui alguns livros que eu tô afim de ler. Eu tô pensando em, de repente, pegar aqui, por exemplo, algum livro da Cassandra Clare, mas o meu medo é não terminar de ler, não conseguir terminar de ler agora nesse ano ainda. Eu tô olhando aqui pra minha estante porque tem muito livro parado aqui, mas eu peguei alguns livros lá da outra estante, que lá tem muito livro parado, meu Deus. Mas esse ano a coisa foi meio rotativa também, gente. Eu tirei muitos livros da estante, passei muitos livros adiante, fiz ali aquela ação na Feira do Livro, né, de deixar os livros por lá, então eram livros que eu tinha aqui comigo, que eu já deixei perdidos, então passou muita coisa por aqui, teve uma rotatividade bem grande, ao mesmo tempo que entraram muitos livros, saíram muitos livros também, e esse foi um ano que realmente eu consegui desencalhar alguns livros que estavam parados aí, por exemplo, Sem Gentileza, que foi uma ótima experiência. Eu li lá no começo do ano, amei, tava parado ó, há anos na minha estante, eu amei a leitura. Comecei a desencalhar também Cassandra Clare, porque tinha uns livros dela parados aqui, eu li um dela esse ano, o 3º volume de Artifícios das Trevas. Penso em ler agora, que tá aqui do lado, As Últimas Horas, mas não sei. Eu penso em ler também o último volume dos Garotos Corvos, mas aí eu acho que eu teria que reler os outros. Aí eu já tô pensando, mas era um livro que eu queria muito terminar. Eu desencalhei também o Morro dos Ventos Uivantes, então enfim, gente, acho que foi bastante coisa até. Poderia ser mais? Poderia, mas não foi tanto o meu foco. Acho que tiveram outros livros que eu desencalhei, li esse ano, mas eu não me lembro de cabeça agora. Então eu vou pensar aqui agora quais são os livros, e eu tô olhando muito pra lá, porque eu tô dando uma olhada já, assim, gente, pensando quais que vão ser esses livros em questão. Porque tem muita coisa pra acontecer ainda, eu tenho várias ideias de vlogs ainda pra esse ano, e eu tô nesse fim de ano rendendo muito nas leituras, eu tô gostando de ler, tô num sentimento bem diferente de como eu terminei o ano passado, que eu tava meio borocochô. Nesse ano eu não tô me sentindo tão pressionada, nem nada do tipo, tô lendo bem tranquila, tô lendo bem, e tô gostando de ler, é o que importa, porque ano passado eu terminei mal. Foi pesadinho o ano passado, mas ainda bem que nesse ano tá diferente, eu espero que continue assim. Então agora eu vou separar pra ver quais vão ser os livros que eu tô a fim de ler, o que eu quero, o que eu não quero. Depois eu vou postar lá pra vocês votarem, e os mais votados vão ser os livros que eu vou ler. A gente vai definindo aí ao longo do tempo, não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, quantos livros eu vou ler. Bora! Gente, mudei de ideia. Eu decidi que eu vou começar a ler um livro agora, sem pedir a opinião de ninguém, porque esse aqui é um livro que a Bianca Silva, que é a autora também, falou muito bem e me influenciou, que é Garotas Selvagens. Acho que ela falou, não tenho certeza, mas acho que ela falou que foi uma das melhores leituras do ano dela. Foi um livro bem surpreendente e eu acho que vai ter umas vibes bem legais, assim, que é Princesas Perdidas ou Vítimas de Sequestro. Já temos aí grandes, né, questionamentos. Essa edição tá muito bonita, eu recebi da editora Alt lá pro começo do ano e acabou que eu não li, vieram outros livros que eu fui lendo, mas eu tenho muita vontade de ler esse livro e ela me deixou com mais vontade ainda de ler. Então acho que dá pra colocar ele aqui como um encalhado, embora não faça aí um ano que eu tenha ele na estante, mas ele tá parado aqui. Então eu vou começar esse vídeo lendo esse livro, só pra gente dar um start aqui, e os próximos eu escolho pra vocês votarem, porque eu quero saber a opinião de vocês também, do que vocês querem que eu leia ou não. Bora começar lendo então Garotas Selvagens, pra desencalhar esse livro de uma vez por todas. Sentei aqui pra ler, gente, e como sempre, muito bem acompanhada. A Maia tá aí atrás de vocês. Já li o primeiro capítulo de Garotas Selvagens. Vamos continuar agora, né, Bidudo? Um cara de poucas palavras, né? Chegamos na página 34. Provavelmente a partir de agora vocês vão me ver muito aqui nesse cenário, porque começou a ficar calor, começou a ficar mais quente. Eu adoro gravar aqui, colocar essa canga aqui, né? Não é canga, esqueci o nome. É coisa de praia, assim, eu boto aqui, fico sentada, a Maia tá aqui comigo, o Bidu tava aqui também.
Então é uma delícia, gente, eu adoro ler aqui. E eu já tinha em algum momento desse ano lido o primeiro capítulo de Garotas Selvagens, mas é claro que eu li de novo. E agora eu tô no capítulo... qual que é? 4, página 34. Eu pretendo ler um pouco mais agora, eu tô gravando vlog pra Rede Vizinha também, mas eu tô lendo outros livros aqui por enquanto, nesse momento. Vou só falar pra vocês quais são, pra vocês saberem. Um deles é O Rio que Me Corta por Dentro, mas não é o Encalhado, porque eu acabei de ganhar esse livro recentemente. E eu tô lendo também Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, que eu tô meio assim com a história, mas não é encalhado também, que eu acabei de pegar ele emprestado no Kindle Unlimited. Acho que eu tô em 14% do livro, e eu vou continuar agora também. Eu vou ler um pouquinho nesse vlog que eu tô fazendo lá na minha Rede Vizinha, né, que é o TikTok. Meu arroba lá é Cata Jukoski, me acompanhem por lá. Já vou fazer meu jabá também, se inscrevam aí no canal, gente, hypem, curtam esse vídeo, comentem se vocês gostam aqui dos vídeos, que isso me ajuda demais, o hype também é muito importante. E também me acompanhem nas redes vizinhas, que os meus links estão aqui na descrição do vídeo. Eu tô postando muito conteúdo por lá também, agora que eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, e agora recentemente tem saído ainda mais conteúdos. Bora aproveitar o calorzinho para ler mais. Eu tô chocada, despalavrada, sem saber pra onde ir, totalmente desprovida de amparo nesse momento que eu estou lendo Garotas Selvagens. E eu tive que parar tudo pra vir sentar e falar com você sobre o livro, porque eu já tô, gente, mais pra lá da metade. Olha bem onde eu tô aqui nesse livro. Eu não consegui parar de ler, gente. Eu tô abismada com essa história. Eu achei que ela ia por um outro lado, achei que ia ser uma coisa totalmente diferente, me pegou muito de surpresa, de uma forma muito positiva também, claro. E ai meu Deus, gente, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse livro que eu não sei por onde eu começo. Mas vou tentar explicar um pouco da sinopse. Não vou dizer o que eu achava do livro, tá? Esse livro aqui, eu achei que ele ia ter uma pegada mais... Como é que é o nome daquela série? Yellow Jackets. Eu achei que ia ter uma pegada Yellow Jackets, e por mais que aqui vá por esse lado mais... fábula, sabe? Uma coisa mais assim, não é nada do que eu achei que ia acontecer. Porque primeiro, eu achei que a protagonista ia estar na floresta, na mata, junto com outras meninas, mas não é nada disso que acontece, pelo contrário. A protagonista acaba encontrando algumas meninas ali do nada, 4 meninas acompanhadas de lobos, em uma situação muito delicada, e acaba ajudando essas meninas. Elas são levadas para um hospital, elas estavam na mata, né, gente, vivendo há muitos anos, e a gente vai começar a entender quem são essas meninas. As pessoas, o FBI vai entrar na jogada também, se eu não me engano, para encaminhar essas meninas para os lares delas, se reconhecerem as famílias, enfim, porque aparentemente elas sumiram desde muito novinhas. E agora elas estão ali pela faixa dos 14, 16 anos, às vezes é um pouquinho difícil dizer porque nem elas mesmas sabem. Mas elas acabam criando uma conexão muito forte com a protagonista, que é a Rhee, então ela vai fazer meio parte de tudo aquilo ali com elas, porque essas meninas, gente, elas foram criadas ali na mata e elas são princesas perdidas, pelo menos foi o que disseram pra elas, né, que mãe disse pra elas, e mãe, começa por aí, gente, que mãe é uma figura que a gente não conhece tão bem assim, mas a gente sabe que é um homem. E é um homem que cuidava delas e se auto-intitulava mãe. E essas 4 meninas realmente acreditam que elas são princesas perdidas, uma coisa meio Nárnia, sabe? Elas acreditam que um dia as portas vão se abrir, elas vão voltar pro reino delas e governar, enfim, é algo muito bizarro. Por isso que rola esse questionamento aqui atrás, né? Princesas perdidas ou vítimas de sequestro? Mas a história toda delas começa, a gente vai conhecendo aqui ao longo das páginas também a história delas, porque elas contam pra Rhee e pra gente também, né? Porque aqui a história é bem focada em cada uma das personagens, sabe? A gente conhece um pouquinho de cada uma delas depois do que elas viveram ali na mata, né? Porque elas não sabem escrever, gente, elas não conviveram em sociedade, sabe? Mas o que acaba levando elas até a Rhee é justamente a morte de mãe. E elas acreditam que isso é parte da magia também, porque a Rhee é a 5ª garota ali que elas tinham que encontrar, né? A 5ª princesa. A Rhee também, gente, tá passando por algumas questões, tá? Então, de uma forma ou de outra, ela consegue se conectar com essas meninas, com essa questão de abandono, de solidão, de estar perdida no mundo, né? Porque é bem assim que essas meninas estão se sentindo. E a Rhee também, porque ela perdeu a mãe, muito mais nova, o pai dela acabou de ser preso e a madrasta, com quem ela não tinha muito contato, foi embora, sumiu, e ela vai morar com o tio, que era irmão da mãe dela, e o tio é um cara legal, até o momento ele é um cara bem legal. Ele não é muito mais velho do que ela, mas ele é gente fina, ele tá ali com ela, e é por conta de ir morar com ele que ela acaba encontrando as garotas, né? Daí assim, gente, começa a entrar também muito a questão da mídia e tudo que vocês imaginam que aconteceria na vida real se encontrassem garotas selvagens,
na vida real, aconteceu aqui no livro, a mídia em cima, elas acabam indo para lares adotivos, são separadas, dão entrevistas que não acabam bem, sabe, porque as meninas estão totalmente desestruturadas, uma delas acaba reencontrando a família biológica dela, né, e vai morar com a mãe e com a irmã gêmea, então já começa uma coisa muito delicada ali, porque elas começam também, gente, a se questionar. O tempo todo é um livro muito triste, tá? É muito triste, porque elas ficam pensando, ai, será que mãe mentiu pra gente? Será que mãe tava nos enganando? E elas começam a virar umas contra as outras às vezes, apesar de elas terem uma irmandade muito forte. E é assim, gente, bizarro de triste essa história, meu Deus. E eu acho que por um lado foi muito bom eu ir pro livro achando que ele ia ser uma coisa e na verdade ele era outra, porque me surpreendeu muito, eu tô gostando bastante da história, eu não consigo parar de ler, tá? Eu tive que fazer um esforço pra vir falar agora, senão, gente, eu ia terminar hoje ainda esse livro se desse. Mas o que a gente vai acompanhar aqui é essa adaptação delas aqui na vida real, né, com as pessoas, lidando com famílias, passando por lares adotivos, tentando realmente entender o que aconteceu com elas. Acho que elas estão começando a ter esse sentimento a partir de agora, algumas mais do que outras, tá? Enquanto a Ree tá fazendo um papel meio, né, mediando a situação, tentando ajudar, mas ela também consegue se identificar muito com elas, porque ela tá, gente, totalmente devastada, perdida, e tem os dramas pessoais da vida dela que também são muito presentes na história. O legal é que a gente consegue ver alguns recortes também de algumas entrevistas que elas dão, tem recortes de jornais aqui também, manchetes como se fosse do Twitter, sabe? É bem recheado de informações, porque a mídia é algo muito presente aqui na história, né, que faz uma coisa acontecer em cima dessas meninas que dizem que são princesas perdidas. E isso é muito presente, gente, porque tem áreas de seita, e as pessoas ficam tentando entender quem é mãe, né, quem era esse homem, por onde ele andou, porque as próprias meninas não conseguem descrever ele muito bem também, apesar de ele ser uma figura ali que estava presente com elas, mas ao mesmo tempo não estava. Então elas se questionavam, pra onde ele vai, onde ele ia, sabe? E o cara ia viver, né, gente? Vai dando uma raiva, a gente lendo essa história, vai dando vários sentimentos, assim, mas é um livro que eu tô lendo muito rápido, é uma história muito interessante, que eu acho que tá surpreendendo de uma forma muito boa. Não imaginei que fosse gostar tanto do livro que nem eu tô gostando. Ainda tem bastante coisa pra acontecer, eu acho que muitas coisas ainda vão se concretizar, a gente vai entender mais das personagens e dessa adaptação delas também, né, vivendo em sociedade finalmente, né, elas passaram por muitas coisas, a gente tem coisas horríveis que elas vivem, o livro fala sobre... Então, elas passam por coisas horríveis e muitas coisas pra elas eram justificadas como, tá doente? Não, a magia vai te salvar. Tá mal, tá com fome? Não, a magia vai te levar até tal lugar e vai ter comida, vai ter água lá, sabe? Bizarrésimo, uma pegada bem seita mesmo, é absurdo. Com certeza muitas coisas ainda vão vir à tona aqui na história, né, e eu mal posso esperar pra ler, mas ainda bem tô aliviada de vir aqui falar com vocês um pouco sobre a história, porque eu queria conversar um pouquinho antes de terminar de ler, porque, gente, assim, ó, do próximo take aqui, eu vou ter acabado, e eu queria ter gravado as minhas caras lendo esse livro, eu fiquei abismada lendo essa história. Surpreendendo a todos, principalmente a mim mesma, eu voltei aqui antes de terminar o livro, porque depois que eu atualizei pra vocês, gente, aconteceram coisas. Ai, meu Deus, que livro triste, nossa. Eu acho que essa aqui é uma história, gente, que quanto menos tu souber antes de ler, talvez seja melhor. Porque eu não sabia muita coisa e eu achava que era uma coisa diferente e isso foi algo bom. Pode ser que para algumas pessoas não dê tão certo, mas para mim deu. Para mim foi ótimo não saber nada sobre ela ou até pensar que ela era outra coisa, contribuiu de forma positiva. Eu cheguei agora na página 318, tô quase acabando, falta bem pouquinho para terminar. A ideia é acabar hoje ainda, se der, então já tô pensando aqui nas próximas leituras que eu quero fazer ainda nesse vídeo. E tô pensando também no próximo vlog que eu vou gravar, porque eu tenho que gravar um vlog dessa semana, porque esse aqui é um vlog que vai demorar um pouquinho pra sair, né? Eu vou levar mais alguns dias lendo aí, escolhendo os próximos livros, então talvez saia só em dezembro esse vídeo, não sei, não tenho nem ideia de quando sai, mas eu tenho que gravar outros vlogs, né? Falando sobre outros livros que eu tô lendo, mas essa aqui tá sendo uma boa experiência, acho que surpreendente é a palavra que resume essa história. E por enquanto eu não defini nenhum dos livros que eu vou colocar na votação ainda, mas eu tô pensando em colocar esse daqui, que é o primeiro volume de As Últimas Horas, da Cassandra Clare, que tá parado aí há uns 2 anos, é bastante tempo parado. Vou colocar ele então, porque é uma série que eu tenho muito interesse em começar e eu preciso dar esse start, esse pontapé inicial. O meu único medo com esse livro é não conseguir terminar ele nesse ano ainda. Vou ter que me dedicar bastante se eu for ler ele. E eu tinha pensado em mais uns livros, tô olhando aqui na minha estante agora.
Peraí, deixa eu dar uma olhada e eu mostro pra vocês, peraí. Ai, gente, tinha esse aqui, ó. Já que você perguntou, que eu sei que é uma comédia romântica, se não me engano é inspirado numa entrevista que o Chris Evans deu uma vez pra uma repórter, que eles passaram um tempo juntos. Então é uma comédia romântica, é da Astral Cultural, de autoria de Elissa Sussman. Não sei nada sobre a história além disso, só sei que realmente essa é a premissa, assim, imagino que seja mais ou menos parecido. E esse aqui é o livro que o Felipe me deu. Tá um tempo parado aqui, porque tem uns 2 anos que ele me deu, porque ele me deu no buquê de livros. Olha como faz tempo que eu ganhei meu buquê de livros. Quem mais tem saudades? Eu tenho muitas saudades. Então essa aqui pode ser uma possibilidade, porque eu fui enrolando pra ler, gente, e não li. Eu lembro que na época ele foi bem hypadinho, né? Mas passei por ele, assim. Passei. Temos aqui também ele, que é um dos maiorais, né? Eu sei que é um livro que divide muitas opiniões, mas é o último volume de Garotos Corvos, né? Que é o Rei Corvo. E eu comecei a ler, ó, pode ver que eu marquei umas coisinhas, mas eu lembro que eu fui até o começo. Eu devo ter ido mais ou menos até onde eu marquei aqui, e ficou por isso mesmo, tá? A minha ideia era reler tudo, né? Porque faz muitos anos que eu li Garotos Corvos, mas ai... caiu alguma coisa aqui. É isso, gente. Eu amo Garotos Corvos. Fazer o quê? Fazer o quê? E eu nunca terminei, preciso terminar. Mas eu ainda vou separar mais opções de livros, porque eu tenho muito livro encalhado aqui e eles têm que ser desencalhados, eu tenho que ler essas histórias. Terminei, gente. Enquanto eu não terminasse, eu não ia me dar paz, eu não ia descansar, então eu precisava terminar esse livro. Eu fiquei bem satisfeita e bem aliviada com o final, porque eu tava com certo medo. É um livro, gente, que eu fui esperando magia, fantasia, e não tem, tá? Não tem, é uma coisa complicada que acontece aqui, mas eu cheguei num ponto que eu fiquei satisfeita que não tinha magia e fantasia. Porque se tivesse, ia quebrar muito as minhas expectativas. Eu tô tentando falar aqui sem dar muito spoiler, mas é um pouco difícil. Eu curti essa narrativa, fiquei bem intrigada enquanto eu tava lendo, mas eu tenho algumas questões no sentido assim... Eram muitas personagens, eu ficava confusa em alguns momentos, eu senti muito medo também de a autora ir pra um outro lado que não era o lado que eu tava querendo, e aí ia ser totalmente decepcionante, gente, eu ia sair frustrada desse livro, tá? Digo com segurança que se terminasse de outra forma que não dessa, eu ia ficar totalmente assim, meu Deus, jogou tudo pro alto, fez todo o trabalho que tinha feito pra isso. Mas não foi, então eu terminei um pouco mais em paz com a história, um pouco mais satisfeita com o final que a autora escolheu aqui, mas ainda assim muito triste por toda a jornada, por tudo que essas garotas selvagens passaram, né? Acabou a bateria aí da minha luz, mas eu vou finalizar aqui. Ainda assim, eu reitero, eu gostei bastante do livro, eu gostei muito da forma como o livro me surpreendeu, como ele foi por caminhos que eu não imaginava que ele ia, e termina essa história satisfeita com o final. Valeu essa experiência. E como eu ainda não fiz a enquete no Instagram, perguntando a opinião de vocês, eu tô pensando em começar esse livro aqui, que não é tão grande assim também, gente. Até dezembro vai. Acho que dá, né? Vamos tentar? É o primeiro volume de As Últimas Horas, Corrente de Ouro. Será que dá? Acho que vamos tentar. Antes que alguém me pergunte, não li mais nada. Mas eu pensei muito. Isso é muito importante também, né? E aí eu acho que eu vou ficar entre essas histórias aqui pra perguntar pra vocês lá nos stories. Já que você perguntou, eu acho que eu tinha falado dela já, né? De Elissa Sussman. E achei esta outra aqui, que é Uma Bruxa no Tempo. Eu sei que é um livro que muitas pessoas gostam e eu acabei abandonando. Abandonei na página... li bastante até. Abandonei na página 90 e meu marcador da Feira do Livro, de 2018. Mas eu tenho interesse em ler esse livro porque eu ganhei ele da minha best. Então pode ser uma leitura que eu tenho vontade de ler. Eu tenho alguns outros livros, por exemplo, uma Bruxa no Tempo. Tem outros de bruxas também, O Ano das Bruxas. Acho que eram esses que eu tinha mais interesse em ler, assim, que estão há mais tempo na estante. Os outros que eu tava observando que eu tinha são como Garotas Selvagens, são desse ano. Não deixam de ser livros encalhados? Não deixam, né? Porque tá parado. Mas não é bem a proposta do vídeo. Então eu separei esses dois, já vou fazer uns stories agora, fazendo um questionário. Vou colocar este daqui também, que daí o mais votado eu já vou começar a ler. Enquanto isso, eu tô lendo outros livros em outro vlog. E Deus me ajude. Oi, vlog! Alguns dias se passaram desde a última atualização que eu fiz aqui com vocês, onde eu terminei de ler Garotas Selvagens, e aí finalmente agora eu separei hoje alguns livros que eu tinha abandonados aqui pela estante lá na casa da minha mãe, separei e fiz a enquete. E o mais votado até agora foi Os Abismos, da Pilar Quintana, que eu tenho essa edição do Intrínsecos aqui. Viu? Uma coisa que eu falo, se vocês acham que em algum momento vocês vão acabar lendo um livro, ou ficam meio na dúvida se passam adiante ou não, porque eu sou assim, eu passo vários livros adiante, tem vários vídeos aqui no canal, né,
passando adiante vários livros, mas alguns eu deixo aqui em casa porque vai que eu fico assim, será que vai dar vontade de ler? Aí eu deixo na estante porque vai que dá. E um grande caso foi esse livro aqui, Os Abismos. Começou a aparecer alguns vídeos pra mim, lá na rede vizinha, de pessoas lendo e falando muito bem da Pilar Quintana, né, que escreveu também A Cachorra, mas o livro dela que eu tinha é esse aqui, e é uma edição do Intrínsecos, né, que eu recebi da editora lá na época que ele foi lançado, então é bem encalhado, faz um tempo que tá aqui, eu tinha até me esquecido que eu tinha esse livro, e ele tá sendo até agora o mais votado na enquete. Depois eu mostro pra vocês quais foram os livros que eu separei, mas então eu comecei a ler já esse livro aqui, e eu tô gostando, tá? A Pilar Quintana é uma autora colombiana, e o livro, inclusive, se passa na Colômbia, né? Eu ainda não sei muito da história da autora, vou procurar um pouco mais. E eu tô agora, é um livro bem curto, então tô feliz também, porque eu não tô tendo muito tempo pra ler nos últimos dias, tá bem cansativinho ler, tô forçando assim um pouquinho. E esse projeto tem que acontecer ainda nesse ano, né? Esse vídeo tem que sair nesse ano. Balto na página 80 já, eu li bem rápido, comecei a ler hoje, né? Mas queria atualizar aqui pra vocês e dizer que eu finalmente engatei em mais uma leitura. Não tava nos planos ler esse livro, mas eu fiquei muito interessada também, vendo as pessoas falarem muito bem, que era uma escrita mais melancólica, mais poética também, e até agora eu tô sentindo isso. A gente acompanha aqui uma protagonista muito observadora, né? Ela conta detalhes da vida dela, detalhes do passado da família dela também, detalhes ali da relação dela com a mãe, da relação dela com o pai, o passado desses personagens, né? Como eles se conheceram. É bem um romance de formação, dá pra dizer assim, né? É dividido em algumas partes também, eu li a parte 1 até agora, não sei se essa aqui é a parte 2, não, é só uma folha diferente. Tem uma folha em branco aqui. Mas é um estilo de leitura que eu sei que eu gosto, um estilo de escrita que eu gosto também, e é meu primeiro contato com a autora. Essa edição do Intrínsecos também, gente, é muito boa. Eu quase não li nenhum livro pelo Intrínsecos, né, mas é uma qualidade muito boa. O único outro livro que eu li pelo Intrínsecos é Pachinko, e eu adorei, adorei demais, então eu tô com grandes expectativas pra esse livro aqui também, e eu pretendo acabar ele ainda nessa semana, se tudo der certo. Vou deixar a capa original aí do livro em algum lugar, né, porque ele foi lançado sem ser pelo clube também. A cor do livro é a mesma, a cor da capa é a mesma, mas na capa tem uma ilustração, um desenho, assim, alguma coisa de algumas plantas, que tem muito a ver com o livro também. Não sei mais o que eu posso falar sobre a história, eu tô bem no comecinho ainda, e a protagonista tá contando bastante detalhes da vida dela pra gente. Ela é uma narradora muito daqui a pouco ela tá contando assim, porque a minha avó fazia isso, minha avó fazia aquilo, fazia aquele outro, ela falava isso pra minha mãe, e ela teve um infarto e morreu. É mais ou menos isso, assim, que acaba do nada, plá na nossa cara. A gente agora tá acompanhando um drama que tá se desenrolando aqui, através de alguma coisa que aconteceu ali com a tia dela, né, que eu não vou contar pra não dar spoilers, mas é uma coisa que vai desencadear na família dela também, né, uma situação ali muito específica de diferença de idade, de relacionamentos também, que é uma coisa bem pertinente aqui na história, bem presente, na verdade, entre a mãe da protagonista e o pai dela, que eles têm uma boa idade de diferença, gente, uma boa idade, sabe? O passado da mãe dela diz muito sobre onde ela está agora também, talvez, né? Então tem toda uma análise que a gente consegue fazer em volta dos personagens, né? E eu gosto bastante disso, de ficar indo nos pormenores, de um livro que diz muito sem dizer propriamente, então até agora eu tô gostando muito. Espero continuar gostando bastante e tô indo num ritmo bem bom. Vamos ver se essa semana a gente termina e já parte pra uma próxima leitura, porque eu quero ler ainda em novembro mais um livro desse vlog. Não sei se vai dar. Gente, eu cheguei na página 158 e eu tô rendida pelo livro, eu tô gostando muito da escrita da autora. Nossa, eu consegui sentir uma aproximação em alguns momentos com a protagonista, que é uma protagonista criança, né? Gosto muito de livros com crianças em protagonismo, e aí tem um negócio que ela faz aqui, que eu fazia quando era criança, vou me expor. Eu tinha um apelido de Maria Tragédia, porque quando a gente ia viajar, meus pais e eu viajávamos muito de carro. E aí, quando a gente ia viajar de carro, eu começava assim, ai gente, se a gente cair dali? E se o carro cair lá embaixo? Eu não sei por que eu fazia isso, mas eu fazia toda a viagem, era isso, até que todo mundo perdia a paciência. E aí as pessoas falavam, a gente morre, Catarina, se a gente cair, a gente morre. Aí virou uma grande piada, porque quando eu começava a perguntar o que ia acontecer se a gente caísse, todo mundo ria. E a protagonista faz isso em um determinado momento aqui, só que as pessoas não levam tão na brincadeira assim. Até porque tem umas coisas mais mórbidas aqui no livro, assim, a mãe dela, tem algumas questões. Gente, é uma linha, é muito difícil lidar com uma criança. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Uma criança 24 horas por dia. A mãe dela é uma mulher de 28 anos, se não me engano, o pai dela é um cara bem mais velho.
que vê tudo que tá acontecendo e não faz nada. Ele é um bostão, assim, então já me estressei com ele. A gente percebe que a mãe dela tá passando por algumas questões psicológicas. A princípio é depressão, e ela diz que é uma rinite ali, mas ela se isola, fica muito sozinha. E por vezes ela acolhe a filha, que é a Cláudia, a protagonista, mas às vezes ela distancia, às vezes ela afasta muito, às vezes ela fala demais também. Então isso que é a parte complicada que eu ia citar. Às vezes esse afastamento não é bom, mas às vezes se aproximar e falar muito a verdade demais também é complicado, porque essa mãe é uma pessoa muito mórbida. Ela é um pouco obcecada por mortes de algumas pessoas ali, ela fala na lata pra filha, a pessoa aqui se desviveu, e aí a menina fica, parece que vai desencadeando algumas coisas na cabeça dela, vai tudo fazendo sentido, porque a mãe dela tem ela muito como uma menina inocente e que não entende, mas a Cláudia entende, obviamente. A gente sabe que crianças entendem o que está acontecendo, elas podem não saber canalizar, né, lidar com isso, mas elas vão entendendo, elas entendem muito mais até do que a gente pode imaginar. Então, por isso que é necessário tomar um cuidado, é necessário cuidar o que vai dizer, como vai dizer, que é uma coisa que a mãe dela por vezes não tem. Às vezes sim, mas às vezes não. Eu tô muito vidrada no livro, tô gostando demais da história. Logo, logo eu vou terminar de ler, meu grande objetivo é terminar de ler essa semana ainda, né? E ler mais um livro ainda nesse vlog aqui com vocês. Mas tá sendo uma escrita muito boa de ler, bem rápida também. Eu tinha visto muitos elogios de pessoas que eu acompanho, então já fui com essa indicação bem mais certeira, né? Fiquei feliz que foi a mais votada na enquete. Ficou pau a pau ali quase com o Verão de Lenço Vermelho, que era outra opção que eu tinha pra ler, mas acabou que venceu até o momento que eu comecei a ler. Agora eu acho que deve ter acabado já a enquete, acabou ontem, mas até então ele estava em primeiro, tá? Os Abismos. Então, espero que tenha ganhado. Mas se não ficou em primeiro, tudo bem. Pelo menos foi um dos mais votados. E eu tenho ainda que escolher mais um livro para ler nesse vídeo, mas primeiro a gente tem que terminar de ler Os Abismos. Eu acabei de chegar na página 188 e eu fico pensando muito, lembrando de mim na minha infância, que eu acho que eu fui uma criança muito consciente das coisas, gente, muito consciente de perigos reais. Não sei se é porque eu convivi com muitos adultos quando eu era criança, não sei porquê, mas eu lembro que meus pais viajavam muito para trabalhar e eu tinha medo de eles não voltarem para casa porque alguma coisa aconteceu, que nem aquela história de acidentes que eu falei para vocês. Eu tinha esses medos, assim, de acontecer algumas coisas e meus pais não voltarem. Eu tinha saudade deles, assim, porque eles ficavam bastante fora de casa, mas eu tinha mais medo do que qualquer outra coisa, e medos reais. E eu olho pra Cláudia e ela tem esses medos também, o que na hora não parece uma coisa tão grande. É um medo, mas eu lembro das minhas sensações, por isso que eu tô falando aqui. É um medo, mas assim, eu sabia que eles iam voltar, mas é aquela coisa, porque a gente acha que as pessoas vão voltar, mas a gente sabe que alguma coisa às vezes pode acontecer. Isso é uma coisa que geralmente a gente tem quando fica mais adulto, né? Vai crescendo, vai entendendo um pouco mais. E isso eu tenho desde sempre, desde que eu me lembro eu tinha esses medos. E esse aqui é um livro que tá me fazendo lembrar muito das sensações e dos sentimentos que eu tinha através da Cláudia. Não em tudo, tá? Eu não me reconheço em tudo aqui. Meus pais eram bem diferentes dos pais dela, inclusive. Não tô fazendo aqui uma alegoria com a minha vida nem nada. Mas esses pontos, assim, eu tô me lembrando bastante das coisas que eu pensava através da protagonista. Essa parte tá me fazendo lembrar muito da minha infância e eu tô me identificando com ela em alguns momentos, nesses momentos aqui especificamente. Finalizei a minha experiência, gente, com Os Abismos. Foi uma experiência e tanto assim com a história. Tô muito feliz de ter guardado esse livro aqui comigo, porque eu acho que eu já até comentei, mas eu não lembrava que eu tinha ele na estante. É bom a gente pensar assim, será que eu vou ler esse livro em algum momento? E se restar alguma dúvida, guarda, deixa aí, vai que acontece isso que aconteceu aqui comigo, que eu pude me encontrar com essa história e me encontrei com ela num momento excelente. Eu acho que eu refleti demais com esse livro, lembrei de alguns pontos da minha infância, que nem eu comentei pra vocês. Eu vou deixar bem claro aqui, tá? Porque eu e a protagonista temos vidas totalmente diferentes, a gente foi crianças muito diferentes, a gente teve pais totalmente diferentes, tá? Só que eu pude me reconhecer nela, assim, em alguns questionamentos que ela faz, nas coisas que ela pensa, nos medos que ela tem, e nisso eu me reconheci bastante. Eu não sei dizer qual que é a origem dos meus medos, eu acho que realmente eu tinha medos muito racionais, assim como ela, tinha medo de que meus pais morressem, tinha medo de perder pessoas, apesar de nunca ter passado, assim, por uma perda muito grande na minha vida. O meu avô faleceu quando eu era criança, mas eu era tão nova,
nova que eu lembro que eu não entendi muito bem, sabe? Então eu não sei dizer qual a origem de tudo isso, o que motivava essas questões, mas elas existiam. E essa identificação também foi muito boa pra minha experiência, eu adorei conhecer a Cláudia, gostei muito desse livro e gostei bastante também da escrita da autora. Acho que eu nem tenho mais o que falar sobre porque foi uma ótima experiência, eu já achava que ia ser, mas tô muito feliz de ter encontrado esse livro bem nesse momento. Então temos mais um livro encalhado aqui, agora a gente vai partir pro próximo, porque eu quero ler pelo menos mais um aqui nesse vídeo ainda. Vamos decidir qual daqui a pouquinho, porque eu não sei ainda qual vai ser. Ai, gente, depois de muito pensar, de muita indecisão, finalmente comecei a terceira leitura do vlog, desencalhando o terceiro livro. E eu escolhi ler um livro que eu nem falei aqui com vocês muito, mas que só não foi lido porque foi passando o tempo mesmo, mas eu queria muito ler, que é O Complô do Casamento. É um livro que se passa no mesmo universo, gente, de Um Favorzinho do Vizinho, que é de Christina Forrest, tá? Publicado pela editora Verus, que inclusive me mandou os 2 livros. E esse aqui, gente, ele foi lido por mim, cara, tem uns 2 anos, eu acho que eu tava lá no apartamento ainda quando eu li ele, faz muito tempo, e agora a gente tem aqui a história da irmã da Lily, né, que é a protagonista do primeiro livro, e aqui a gente vai ter a história de amor, né, da Violet, que trabalha com moda, diferente da Lily, que trabalha ali no mercado editorial, e se apaixona por um escritor, que é o Nick, é muito legal a premissa, eu gosto bastante do primeiro livro, e eu já tô lendo esse aqui, gente, tô rendidinha. Eu tava vindo num período aí agora que eu tô meio assim pra baixo, meio cansada, fim de ano eu acabo ficando assim de uma forma ou de outra, então eu pensei, vou ler um romance, vou ler uma Hong Kong, uma comédia romântica, e comecei a ler hoje de manhã. Já tô na página 80. Essa aqui é uma história assim, gente, que vai. A gente começa a ler e vai indo. Ambos os livros foram traduzidos por Dandara Morena. Eu não sei se vai ter mais alguma continuação, mas se eu não me engano, elas têm outra irmã também. Aqui a gente tem a história da Violet e do Xavier. Eu vou chamar ele de Xavier. Provavelmente não é assim que fala, né? Mas eu vou chamar de Xavier. E aqui a gente tem a história da Lily e do Nick, né? E ambos também, né, são romances afrocentrados. Eu tô gostando bastante do livro, gente. Tá sendo bem divertida a história. Eu já imaginava que ia ser. Eu tô segurando o livro certo? Tô. E vai se passar também em Las Vegas. Aqui a gente vai ter algumas tropes também, bem conhecidas aí já. Pelo que eu vi, eu não li ainda, mas acho que vai ter a trope de só tem uma cama, fake dating, né, que é o namoro falso. Vai ter também romance de segunda chance. E eu sempre tive uma questão com romance de segunda chance, mas eu percebi que eu acho que é na vida real, sabe? Na realidade que eu tenho essa questão, e não na literatura. Porque eu já li Lugar Feliz, da Emily Henry, que tem também romance de segunda chance, eu gostei bastante. 7 Dias em Junho, gente, é um livro de romance de segunda chance que eu amo de paixão, leio esse livro. E aqui é a mesma coisa, porque a Violet era namorada, né, do Xavier lá no ensino médio, mas do nada ele decide terminar o relacionamento, vai cada um pro seu canto, cada um vive sua vida, e a Violet, que é a protagonista, né, ela tá agora ali num momento que ela tá muito focada na carreira, mas a vida amorosa dela tá meio que um caco. Só que ela vai acabar reencontrando esse grande amor do passado mal resolvido, né? Porque é importante ser mal resolvido, que é o Xavier. Eles vão ter ali uma noite em Las Vegas, uma coisa, e vão acordar casados. Essa é a sinopse da história, tá? E 2025, gente, foi um ano de muitos romances e muitos e bons romances que eu li, e esse aqui tá sendo uma delicinha de ler. Acho que essa aqui vai ser uma leitura que super podia estar no meu vídeo aí de livros pra ler rapidinho antes do ano acabar, só que eu já gravei, eu já postei. Então aí fica uma indicação extra pra vocês, porque eu tô gostando bastante da história, tá? É uma história bem despretensiosa, vai ter esse encontro, essas tropes, e eu gosto dos personagens, gosto da escrita da autora, e gente, eu tô adorando ler um romance. Eu não sei dizer mais qual é o tamanho da importância de um romance na minha vida, mas eu percebi que nesse ano principalmente foi muito importante. Então já vou continuar essa leitura aqui. Tô bem animada lendo, tô adorando até agora. E eu gostei que essa aqui é uma história que tá me deixando com vontade de ler, sabe? Eu tô querendo ler mais, eu tô afim de sentar pra ler, porque tem sido difícil parar pra ler, já que os últimos dias aí tão bem corridinhos. Mas eu tô com uma grande meta de terminar esse livro aqui super rápido, e eu queria uma história também, né, que fosse mais curta, mais dinâmica. E eu lembro também que eu li Um Favorzinho do Vizinho super rápido, e acho que isso vai acontecer aqui também. Já tô aqui esparramada no sofá com o meu pige, porque hoje o dia rendeu, eu consegui resolver muitas coisas que eu precisava resolver, e agora eu tenho mais tempo pra ler. E eu tô na página 120, e tivemos a Lily, que é a protagonista do livro anterior. Eu tô adorando, eu tô me divertindo muito. Comédia romântica, gente, é difícil não me pegar. Acontece de não me pegar, acontece, claro. Mas por enquanto não tá sendo o caso. E eu acho que eu tô me divertindo ainda mais que eu me diverti no primeiro livro, sabe? Embora eu tenha gostado bastante do primeiro, acho que aqui eu tô curtindo ainda mais. Não sei se agora eu tô mais na vibe de livros de romance do que eu tava na vez que eu li o primeiro.
Pode ser, mas eu tô curtindo bastante. Os dois personagens, assim, eles estão afastados, então eles têm um momento ali em Las Vegas que eles acabam se casando e vão naquela euforia, assim, saindo da balada. E a protagonista tá numa entrevista ali, né, de emprego, uma coisa muito importante pra carreira dela, né, uma entrevista. E ela acaba falando assim, despretensiosamente, ai, casei, meu anel tá sendo arrumado. Ela inventando horrores pra moça ali que ela tá falando. E aí a mulher, ai, que legal, parabéns, porque ela quis trazer à tona o noivado dela antigo, que não acabou muito bem, tinha uma complicação ali. E aí a Violet já aproveitou esse gancho e falou, não, mas eu tô casada, meus amores. Eu estou casada, sua minha aliança não tá aqui porque ela tá arrumando. E ela acha que não vai dar em nada, né? Ela acha que não vai acontecer nada, mas é óbvio que vai acontecer alguma coisa e isso vai chegar até o Xavier. E é o capítulo do Xavier que eu tô lendo agora, que ele tá indo atrás da Violet falando assim, ô minha amiga, e aí? O que tá acontecendo? Eu quero entender esse artigo aí que tu fez, que alguém comentou pra ele e tal, porque era certo que isso ia acontecer. Tô curtindo a história, tô curtindo eles até agora, mas eles estão meio distantes ainda. A gente tem essa provocação dos dois no começo da história, sabe? Essa questão do passado deles, então vamos ver a partir de agora o que vai acontecer. É claro, né? Eu acho, acredito, que eles vão engatar nesse namoro falso, até porque a Violet já falou ali, né? Na entrevista, e é uma coisa muito relevante pra carreira dela, então vamos ver o que vai acontecer, eu tô bem ansiosa. Gente, eu comecei a ler O Complô do Casamento ontem e eu tô na metade do livro já. Tá sendo uma boa leitura pra fim de ano, assim, pra espairecer um pouquinho. Eu tô curtindo aqui a relação dos protagonistas, a gente vê muito mais da vida profissional deles também, né? Já que a Violet trabalha com moda, né? E o Xavier trabalha como professor na escola que eles dois estudaram ali no ensino médio quando se conheceram, né? Bem legal. A Violet vai ter que acabar indo morar com ele, né? Gente, aí várias tropes aqui que a gente gosta. Eu não sei se eu comentei, mas a Lily, que é a protagonista de Um Favorzinho do Vizinho, já apareceu aqui na história. A família dela tá muito desconfiada, óbvio, desse relacionamento que do nada não tinha nada, eles não se falavam. Ela teve até um relacionamento anterior bem complicado também, né, que pautou muito a vida dela. E do nada ela vai pra Las Vegas e aparece casada com o ex-namorado dela da adolescência. Eu tô bem investida na história, tô achando um livro divertido, super rápido de ler também. Eu pretendo terminar de ler ele hoje, gente. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar, porque eu tô lendo bastante, tô curtindo a história. E espero que a autora, que é a Christina Forrest, traga mais histórias ainda dessas irmãs. Tô quase na página 200, gente, falta bem pouquinho pra terminar, deu pra ler bastante. E os protagonistas tiveram altas conversas aqui, gente, momentos muito, emocionantes pra nós leitores. Agora eu vou pra casa. Bom, né, gente, eu acho que o que fica desse vídeo aqui é que tem muito livro encalhado nas minhas estantes. Isso é um fato, na verdade eu até já sabia disso antes de começar a fazer esse vídeo, até por isso que eu fiz. Eu pretendo fazer isso no ano que vem também, tentar ir desencalhando alguns livros, mas assim, gente, tudo sem muita pressão. Esse ano eu desencalhei vários livros, foi uma coisa bem tranquila, bem natural, assim, até. Depois que eu fui perceber que eu tava fazendo isso sem querer. E agora, né, nesse vlog aqui que foi um pouco mais proposital, que eu me propus a ler esses livros, e eu quero fazer outros vlogs nesse formato também, se der certo, se vocês gostarem. Então podem comentar aí, contar o que vocês acharam, se gostaram desse vídeo. E eu tô aqui também pra dizer pra vocês que eu terminei de ler O Complô do Casamento e foi uma ótima experiência. Eu curti demais a história, eu gostei muito desse casal, eu acho que eles funcionaram muito bem pra mim. Não sei se é porque eu tô muito nas vibes de romance esse ano, eu gostei da maioria, gente, dos romances que eu li agora em 2025. Tô pensando até em fazer uma lista ranqueando esses livros e todos eles vão estar em favoritos. Brincadeira. Mas eu queria fazer um vídeo ou só falando mesmo, né, sobre os livros de romance que eu li nesse ano. E eu nem ia ler esse livro agora, eu ia deixar pra ler depois, mas acho que veio também na hora certa. E todos os livros aqui dessa lista, né, foram muito bons. Eu gostei bastante de todas as histórias de formas diferentes. Elas me marcaram bastante também. Ali o primeiro livro, né, que foi Garotas Selvagens. Nossa, foi um livro muito marcante. Ele me surpreendeu muito, tem uma pegada muito interessante. Eu achei que o livro ia pra um caminho e na verdade ele foi pro outro, uma coisa total fora da curva pra mim, assim. Já com Os Abismos foi uma coisa bem diferente, porque me pegou também na empatia pela protagonista, a questão da relação com a mãe dela também, que é uma coisa que vai deixando a gente pensativo. Eu pensei muito sobre a infância, pensei muito sobre o que é ser criança também e da visão da criança, já que a protagonista é uma menina, né, é uma criança, e é muito interessante refletir sobre isso, porque é muito difícil, né,
criar uma criança, na verdade, conseguir dosar ali o que tu vai fazer, o que tu fala e o que tu não fala, porque o livro diz muito sobre isso também, né, já que essa mãe da protagonista, ela fala muito, às vezes demais, ela é muito mórbida, ela é muito triste, assim, então às vezes ela acaba falando muitas verdades pra protagonista, né, porque ela acha que a filha não tá entendendo, mas ela tá. A gente consegue ver ela entendendo e não conseguindo processar muito bem aquilo. Então é um livro que reflete muito, né, as coisas que nós mulheres passamos na sociedade, enfim, gente, é um livro que dá pra se conectar muito também. É um livro que eu gostei muito de ler, acho que me trouxe uma bagagem muito interessante e foi um livro que foi muito legal de ler agora. Acho que eu li também na hora certa e eu saí de todos esses livros sentindo que eu li eles no momento certo. Até que a gente chega, então, no último livro aqui, que é O Complô do Casamento, que eu acho que eu comentei bastante pra vocês, gente. Tem várias tropes que a gente gosta e nem tem tanto mais pra falar assim. Eu falo a gente gosta, mas eu falo mais de mim, né? Eu gosto muito das tropes que tem aqui, né? E eu passei esses últimos dias aí mais focada em ler ele mesmo, né? Pra concluir esse vlog e trazer ele aqui pra vocês. Foi uma experiência muito gostosa ler esse livro. Todos eles foram experiências gostosas, mas de formas diferentes. E eu também esqueci de comentar pra vocês que eu cheguei a começar a ler o livro da Cassandra Clare, que é Artifícios das Trevas. Não. Eu esqueci o nome do primeiro livro porque eu confundo o nome das histórias, mas é de Artifícios das Trevas, não. Mas é o primeiro livro de As Últimas Horas e eu li só o epílogo. A minha ideia era começar ele assim e terminar, mas eu acho que não vai rolar terminar nesse ano, então eu vou lendo ele aos pouquinhos, tá? Por isso que eu nem vou me ater tanto nele aqui nesse vlog, porque eu mal comecei a ler, li só o epílogo. Vou deixar a capa aí pra vocês, devo ter deixado já. Mas é isso então, gente. Essas foram as leituras desse vlog. Foi um vlog muito bacana de fazer, acho que essa ideia veio bem. Alguém me deu essa ideia, me pediu um vídeo desse em algum lugar. Eu não lembro quem foi. Eu não lembro onde que foi, mas eu pensei, putz, que baita ideia. Se eu achar o comentário, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Mas se eu não achar, deixo aqui o meu muito obrigada pra essa pessoa que deu a ideia. Eu tô pensando em fazer também um vídeo terminando séries de livros. Seria legal, né? Porque eu tenho várias séries pra terminar. Então, de repente, aí ler o último livro de cada série. Acho que é uma boa ideia, né? Vou pensar nisso. Mas é esse então o nosso vlog de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem parte 2, comentem aí. Curtam aí o vídeo pra eu entender também que vocês gostaram, pra o YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. E hypem ele também se vocês puderem, tá? Me acompanhem lá nas redes vizinhas que também rolou um vídeo exclusivo pra cada um dos livros que eu li aqui, tá? Fazendo um vloguinho. Foi bem legal de gravar, eu adorei muito essa experiência. Vou tentar fazer mais uma vez também. Vou seguir com essa série aí Desencalhando Livros. Muito obrigada então por terem chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!